Shalom a todos. Sejam bem-vindos ao podcast Íntimos do Pai. O tema para hoje é crentes perfeitos. Você conhece algum crente que se acha perfeito? Um crente muito religioso? Ou um crente que se acha super? Então, o podcast de hoje é sobre isso. Abraão, Isaque e Jacó são considerados os 3 patriarcas de Israel. Porém, os 3 mentiram. Davi adulterou, enganou e matou, mas era ungido de Deus e segundo o coração de Deus. Sansão se desviou, quebrou o voto, mas no arrependimento final recuperou a força. Elias pediu para morrer e se escondeu na caverna, mas foi arrebatado com corpo e tudo. Pedro negou a Jesus, foi chamado de demônio pelo próprio Jesus, tentou matar Malco com a espada, voltou para a vida antiga da pesca e recebeu de Cristo as chaves do reino, inaugurou a igreja primitiva com milhares de almas, sinais, prodígios, curas, maravilhas e libertações. Quem somos nós para nos vangloriar em nossa fé? Examinemos as Escrituras. Sem santidade, ninguém verá Deus, certo? Errado. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação significa purificar com água. Tomar banho hoje e amanhã precisa tomar outra vez. Você não fica limpo uma vez que você toma banho, por melhor que seja, por mais bem elaborado que seja o seu banho, você não vai ficar limpo para a semana inteira. Você precisa tomar banho amanhã outra vez. Isto é santificação. É se limpar todos os dias. Sem a santificação não veremos o Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Veja, Jesus está falando aqui contra a hipocrisia religiosa daqueles que se achavam justos, porque cumpriam a lei. E o Senhor está falando para aqueles que precisavam ouvir uma palavra que lhes trouxesse ao arrependimento. Embora muitos fariseus estavam se apoiando na sua tradição e no cumprimento dos ritos e das leis. Salomão disse: Senhor, quando um homem pecar e virar-se para esse templo para orar, porque não há homem que não peque. Veja, o homem mais inteligente que já existiu, de acordo com a Bíblia, e não houve outro homem que tivesse a sabedoria dele, disse: não há homem que não peque. O próprio apóstolo Paulo, ele afirma que estava caminhando para Cristo, que é a perfeição, mas ele mesmo não tinha chegado à perfeição. As Escrituras dizem: sede santos, porque eu sou santo. O que isso significa? Significa que nós devemos imitar a Cristo. Como poderemos ser imitadores de Cristo? O apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tudo o que Cristo fez aqui na terra, o modo como ele viveu, o modo como ele tratou as pessoas, o modo como ele falava, o modo como ele reagia em momentos de tensão e de pressão, tudo isso são exemplos de que nós devemos seguir para ficarmos parecidos com Cristo. Sendo Cristo a encarnação de Deus, sendo Cristo a representação de Deus na terra, nós devemos imitar a Cristo. E quando nós imitamos a Cristo, nós começamos a ficar parecidos com Ele. Daí vem o versículo: sede santos, porque eu sou santo. Isto é, sejam parecidos comigo. Lembra-se de Naamã, o comandante do exército da Síria? A Bíblia diz que ele era um homem valoroso, porém leproso. Por mais valoroso que seja um cristão, ele sempre vai ter um porém, uma lepra, uma coisinha que precisa ser corrigida, algo lá no seu caráter, no seu íntimo, que o incomoda e que também lhe faz lembrar que ele é humano e que não chegou à perfeição. Não, eu não cometo nenhum pecado, eu não tenho nenhum pecado, eu alcancei a perfeição. O próprio apóstolo João disse: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e a verdade dele não está em nós. Lembra-se quando Jesus encontrou aquele jovem rico? Ele pergunta para Jesus: ô mestre, que farei para dar vida eterna? Ele disse: conhece os mandamentos. E ele disse: quais? Ele disse: não matarás, honra teu pai e tua mãe, ama o Senhor com todo o teu coração, etc, etc, etc. O jovem, com um tom muito arrogante e religioso, disse: eu já faço tudo isso desde criança. Observe, Jesus disse que para que ele fosse salvo, ele só precisava cumprir os mandamentos. Ele disse que já fazia isso desde criança. Bom, se ele já fazia isso desde criança, era só ir embora. Não precisava ficar mais ali e nem dar seguimento àquela conversa. Mas ele insiste, esperando receber do Senhor Jesus um elogio, ou quem sabe mais um mandamento que ele pudesse cumprir, mais um rito religioso. Então Jesus olha para ele e diz: já sei, você quer ser perfeito. Se queres ser perfeito, entende? Ele queria ser perfeito, ou mostrar para as pessoas que estavam ali que ele era perfeito, que apesar de rico, ele era perfeito, ele cumpria todos os mandamentos e que ele seria salvo. Mas o Senhor Jesus diz para ele: o caminho da perfeição, ele começa
em renunciar a tudo o que você tem em favor dos outros. Que era justamente o que o Senhor Jesus ia fazer, renunciando tudo, inclusive sua própria vida, inclusive o seu trono, inclusive a sua glória, renunciando a tudo em favor de outros, isto é, de nós. Mas aquele jovem rico não estava disposto a pagar o preço da perfeição. Você está disposto a pagar o preço da perfeição? As Escrituras dizem que ninguém está de pé. Aquele que pensa está de pé. Que pensa. É melhor ter cuidado para não cair. Veja, se você pensa, não, eu estou bem, eu estou firme, estou buscando a Deus. Cuidado para que você não venha cair. Às vezes, nós estamos em um momento de busca. Existe uma diferença muito grande em uma vida de busca, em fidelidade a longo prazo e momentos de busca. Tem pessoas que em momentos de busca ao Senhor, em momentos de busca ao Espírito Santo, pensam que já estão de pé. E elas acabam caindo no engano da perfeição, no engano religioso. E elas acabam caindo outra vez. Então as Escrituras estão dizendo, aquele que pensa estar de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Se você pensa estar de pé, firme o seu pensamento, alimente ele todos os dias e tenha todo o cuidado para que você não venha a cair. Mas o que quer dizer esta palavra? Ela está fazendo alusão ao pecado? O que quer dizer esta palavra? Ela está dando permissão para o pecado? Não, de modo nenhum. A graça não veio para dar permissão ao pecado, mas a graça vem para dar poder para vencer o pecado. O apóstolo Paulo, aos Romanos, capítulo 6, versículo 1, ele diz: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós que para ele morremos? Então ele diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Ele está dizendo, quando você permite que o seu corpo seja usado pelo pecado, você está deixando o pecado reinar sobre o seu corpo, reinar, de modo que você vai obedecer às paixões. Ele está dizendo que você vai perder o seu livre-arbítrio. Você vai perder o seu poder de decidir o que você vai e não vai fazer, porque você vai se tornar escravo das suas paixões, escravo das suas vontades, escravo dos seus desejos, escravo dos vícios, se você permitir que o pecado use o seu corpo. No versículo 13 ele diz: Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade. Ele está dizendo, o pecado é morto. Mas se você entregar os seus membros, seus braços, as suas mãos, os seus olhos, os seus ouvidos, a sua boca, os seus pés, se você entregar os seus membros ao pecado, eles irão se tornar um instrumento de iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é o pecado daquele que conhece. Iniquidade é o pecado daquele que entende o que é certo. Iniquidade é a transgressão daquilo que eu já conheço, o que é correto. E ele está dizendo, se você emprestar os seus membros para o pecado, os membros do seu corpo, você vai se tornar escravo das suas paixões, escravo das suas vontades. Mas ele diz, mas oferecei-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Ora, se oferecendo o nosso corpo e os nossos membros ao pecado, nós começamos a fazer inconscientemente a vontade do pecado, o que será, pois, se oferecemos os nossos membros como instrumento de justiça a Deus? Logo, nós começaremos a obedecer ao Senhor instintivamente. E ele diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E ele diz, e daí? Haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim debaixo da graça? De modo nenhum. Então ele fala, vocês não sabem que aquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, ou seja, aquilo que você decide obedecer, desse mesmo sentimento, desse mesmo desejo, desse mesmo espírito, desse mesmo vício, desse mesmo a quem obedeceis, vocês são escravos. Seja escravo do pecado para a morte, ou escravo da obediência para a justiça. Oh, Espírito da verdade. Naquele tempo que ressuscitou, ele pergunta no versículo 21, naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Ele está dizendo, lembrem-se de quando vocês ofereceram, lá no passado, lembrem-se de quando vocês ofereceram os membros de vocês, o corpo de vocês, as mãos, os pés, quando vocês ofereceram os membros de vocês para o pecado usar. Lembram-se disso? Quando vocês ofereceram o corpo de vocês e permitiram que o pecado ganhasse vida no corpo de vocês, cometendo coisas erradas diante do Senhor? Lembram-se disso? Ele diz, quando vocês se lembram disso, o resultado que vocês têm é só vergonha. As coisas que vocês fizeram lá só trazem para vocês vergonha, porque o fim daquelas coisas é morte. E quando ele fala de morte, ele está falando de morte no espírito. Ele está falando de morte espiritual. Porque ninguém pode viver a vida eterna se não tiver a vida. E ele está dizendo, o fim delas é morte. Vai conduzir você a uma morte eterna. E ele diz, agora, porém, libertados do pecado, oh, aleluia, vocês foram transformados em servos de Deus. Ele está dizendo, o pecado que dominava vocês, eles não têm mais domínio. O pecado que governava vocês não tem mais domínio sobre vocês, vocês são livres agora.
Mas vocês não são livres para vocês mesmos, mas vocês foram transformados em servos de Deus. A consciência de vocês, agora, ela é induzida, ela é influenciada pelo Espírito Santo para que vocês obedeçam a Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Ele está dizendo, tendes o vosso fruto. Por quê? O fruto é o resultado de uma planta. Ele está dizendo, o resultado de vocês agora vai ser santificação. Quando? Quando vocês começam a obedecer a Deus, o resultado vai ser santificação. O resultado vai ser limpeza, purificação de tudo que é ruim, vai começar a sair de vocês. À medida que vocês vão obedecendo à vontade do Espírito Santo, à medida que vocês vão obedecendo os princípios do Senhor, à medida que vocês vão obedecendo a palavra de Cristo, à medida que vocês vão imitando os ensinamentos de Cristo, isso começa a transformar vocês. O resultado disso vai ser santificação. Todo mundo que olhar para vocês vai ver a diferença. Todo mundo que olhar para vocês, a forma de vocês falarem, a forma de vocês andarem, as ações de vocês, tudo isso é fruto, é resultado de alguém que obedece a Deus. E ele diz, e além disso, além de toda essa honra, vocês vão ter a vida eterna. E ele finaliza dizendo, porque a recompensa, o resultado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Shalom, shalom. Que o Pai te abençoe e te dê graça. Profeta Adriano.